Revista Espírita de 1859. O tema é o senhor Adrien. Esse artigo está, desculpem, a Revista Espírita de 1859. E nós já trabalhamos uma parte desse caso na Revista Espírita de 1858. Se não me engano, deixa eu olhar, está em dezembro de 1858. Nós trabalhamos ano passado, ou início desse ano, antes de acabar a revista. Não, nem trabalhamos no final do ano. Nós trabalhamos, que a gente trabalha em módulos, quando nós estudamos os médios, a questão dos médios, porque essa questão do senhor Adrien é um médio vidente. Nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, para aquela harmonização para quem está chegando. Quem já estava vai se harmonizar mais ainda. Quem já estava assistindo a palestra do Centro Espírita Leon Denis. E no capítulo 26 do Evangelho, no seu item 7, 26 é aquele, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, e no item 7 fala de mediunidade gratuita. Esse estudo, caros amigos, para quem está chegando agora, estão todas as aulas no nosso portal, desde as aulas, tem 3 anos de aula, de Revista Espírita de 1858 e 1859. Se não tem, são 3, 1, 2, fez 3 anos. Fizeram 3 anos. Nós trabalhamos em módulos. E ela está lá no nosso www.espiritismo.net. Quando a gente busca lá no final da programação da sala, tem lá Galeria Multimídia. Mas, por esse link que a nossa amiga colocou aí, www.youtube.com/espiritismo.net, vocês têm também essas aulas anteriores para vocês acompanharem, se quiserem. Para quem está chegando hoje, nós estamos começando um novo módulo. Nós fizemos um módulo de março até agora, do que nós chamamos de divisão da doutrina. Pegamos vários artigos da revista de 1859, uns de janeiro, outros de julho, outros de abril, outros de dezembro, outros de agosto, maio, março, setembro, maio, outubro, que falavam de aspectos. E trabalhamos. Agora nós vamos começar um novo módulo, que nós chamamos de manifestações diversas. E nós vamos trabalhar vários casos que tem aí no livro dos médiuns, ou, desculpe, no livro, na revista Espírita de 1859. Acabamos essa revista com, vamos dizer, acabamos não, esse módulo vai demorar um pouquinho, porque tem bastante aulas a respeito. E nós vamos trabalhando em cima das questões, como nós fizemos. Senhor Adrien, que é um médium vidente. Nós sempre lemos antes alguma página do Evangelho que tenha a ver, ou procuramos que tenha a ver com o tema. E quem quiser tirar dúvidas a respeito do tema, é só colocar na área de texto, que é interativo. Quem quiser complementar, dar algumas outras ideias a respeito do tema, estamos aqui para isso. Qualquer outra dúvida, lá no portal nós temos um serviço de perguntas e respostas, tem uma busca e tem também um local de contato em que a gente tem como mandar as dúvidas, certo? Não posso fazer isso, Nilbert, hoje não dá. Vamos ler o que nós podemos fazer, que é a mediunidade gratuita, para começarmos a trabalhar o texto.
nós vamos fazer uma ponte com o texto da Revista Espírita de 1858, de dezembro, que era Senhor Adrien Médio Vidente, e com o livro dos médiuns, lógico, além de algumas ligações também com o livro dos Espíritos. Os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o discernir os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são resultado de sua concepção, nem das suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la, não tenho a consolação de receber o encorajamento e os testemunhos da afeição daqueles por quem eu choro porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial. Querido Mestre Jesus, te pedimos um apoio ao nosso coração, à nossa mente, para que possamos dar conta dessas reflexões desse tema na noite de hoje. Pedimos aos espíritos amigos desse grupo querido, que é a Falange de Caibar Schutel, que ampara todo esse trabalho via internet no Brasil, que a gente possa se sentir ligado a esses espíritos superiores e de luz e, portanto, traduzirmos da melhor forma possível o entendimento das palavras aqui colocadas. E que as bênçãos, Senhor, possam cair sobre todos aqui presentes, suas mentes, seus corações, assim iluminando suas atitudes na semana que se iniciou desde ontem. Graças a Deus. Bom, lá na Revista Espírita de 1858, nós encontramos Kardec colocando: todo aquele que pode ver os espíritos sem auxílio de terceiros é por isto mesmo médium vidente. Mas, em geral, as aparições são fortuitas e acidentais. Nós ainda não conhecíamos ninguém apto a ver espíritos de maneira permanente e à vontade. E aí, ele vai trazendo várias considerações a respeito. Até que ele chega no momento, ele diz: enfim, como o médium sensitivo sente o contato dos espíritos e a pressão que sobre si estes exercem, sentem até comoções elétricas muito violentas. Quando magnetiza alguém, pode à vontade, se necessário à saúde, prejudicar. Mas essa faculdade que se acaba de revelar, porque naquela época ele tem essa visão agora, tá? Sobre o médium vidente. Aí ele fala da dupla vista, fala da emancipação da alma, né? A dupla vista, que é uma questão anímica, para não confundir com a questão da visão do médium vidente, que é quando a gente sai do corpo físico, sonambulicamente, e vê as questões do mundo espiritual. De alguma forma a gente se afasta do corpo físico. Já a dupla vista, nós estamos em estado de vigília, não há torpor, mas sempre há uma situação assim com conteúrípedos, tipo uma ausência pequena, mas ele está e não está, e ele vê coisas que estão acontecendo à distância, mas a nível das coisas materiais, né? E mostrando para nós que quanto mais emancipamos do corpo físico, mais verificamos o mundo espiritual, e não as coisas que estão em torno. E aí ele traz dupla vista lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ele traz a questão do sonambulismo, ele traz a questão do êxtase. Aí aqui ele coloca o que é toda a Assembleia tem espíritos,
quando se vê nessa questão, eles veem, o que eu estou querendo resumir, e está difícil resumir o que a gente já viu, né? Que os expedientes de ser seres abstratos se tornam seres reais, né? E que a faculdade, né, que permite certas visões do mundo espiritual, muitas vezes a pessoa vendo o tempo direto torna a pessoa, vamos dizer assim, em sobressalto o tempo todo. Padre não é um desses homens fracos que se deixam arrastar pela imaginação. É um homem de caráter frio, muito calmo, e que vê tudo isto com mais absoluto sangue frio. Aí diz lá Kardec, não diremos que com indiferença, longe disto, pois que ele leva a sério as suas faculdades e as considera como um dom da providência, e qual lhe foi concedido para o bem, e assim dele se serve apenas para coisas úteis, e jamais satisfazer curiosidades. É um moço de família distinta, muito honesto, de um caráter suave e benevolente, educação cuidada, que se revela pela linguagem e suas próprias maneiras. É militar, marinheiro, percorreu parte da África, da Índia e de outras colônias, né? Os espíritos lhe aparecem sob a forma descrita nos artigos como aparições, ele os vê com precisão, da qual podem fazer, por exemplo, ele detalha os retratos, né? Como a viúva de Malabar e Bela Cordeira de Leão, que são artigos que trazem também aqui na Revista Espírita, e que ele descreve na maior tranquilidade. Então, há uma perfeição nas colocações desse médium vidente, pela seriedade, pelo papel que ele traz de ser uma pessoa de caráter bom e de não usar a faculdade para algo, vamos dizer assim, ou de brincadeiras, né? Nem, vamos dizer assim, para nada, como disse ali o nosso amigo Nilbert, para algo útil, não para aparecer nem nada disso. Isso é um resumo da de 1858, para nós entrarmos na questão de hoje. O senhor Adrien, médium vidente, né? Esse outro artigo. Aí coloca-se assim, desde a publicação, esse é Kardec, de nosso artigo sobre o médium vidente, senhor Adrien, grande número de fatos nos são comunicados, confirmando nossa opinião de que esta faculdade, bem como outras faculdades mediúnicas, é mais comum do que se pensa. E tem gente que via e ficava calado, né, gente? Até hoje, com medo de ser chamado de doido. Ou então a gente fica na dúvida, sou eu que estou vendo? Ai, o que está acontecendo? Então as pessoas não comentam. Quando ele botou esse artigo na Revista Espírita, aí deu possibilidade para as pessoas se abrirem mais. Nós já tínhamos observado uma porção de casos particulares, principalmente, sobretudo, no estado sonambúlico. O fenômeno das aparições é hoje um fato comprovado, naquela época lá. E podemos dizer frequentemente, sem falar dos numerosos exemplos oferecidos pela história profana e pelas Sagradas Escrituras. Muitos do que têm sido relatados ocorreram pessoalmente com os nossos informantes. São, porém, aí ele traz, quase todos fortuitos e acidentais. Ainda não tínhamos visto ninguém com quem tal faculdade fosse, de algum modo, um estado normal, que é o caso do Sr. Adrien. No Sr. Adrien, ela é permanente. Vamos olhar lá no Livro dos Médiuns, fazendo aqui um link, Médiuns Videntes. O Livro dos Médiuns saiu em 1861, né? Kardec aproveita todas essas experiências para fazer a organização didática. No capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele traz algumas questões a respeito dos médiuns videntes. Eu só vou ler um pouquinho só para a gente lembrar.
Vamos. 167 do Livro dos Médiuns, o item. Quem quiser anotar, para depois ler com mais calma. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. A gente não pode se confundir de uma coisa que a gente vê acidentalmente. Por exemplo, já me perguntaram, você é médium vidente? Não. Mas, quando eu estou dentro de um núcleo de trabalho, por exemplo, de atendimento espiritual, como médium de incorporação, o que acontece? Quem me diz aí? Alguém aí é médium de incorporação em tarefa? Alguém sabe me dizer o que acontece quando a gente está dentro do trabalho mediúnico para o que se chama de faculdade de incorporação? Ou melhor dizendo, né, na possibilidade aí das psicofonias ou coisas do gênero, passar a ideia de outro e sentir os sentimentos do outro, de outro espírito. Alguém tem essa experiência? Ninguém? Hã? Como? Ninguém vai dizer nada? Ah, pois é. O que acontece, então, teoricamente, com o médium nesse trabalho? Ele não sai, nós, espíritos, não saímos do corpo e vamos embora para outro vir. Senão a gente morria. Quem dá vida ao corpo é o espírito. A gente se afasta num processo de emancipação da alma e dentro daquele magnetismo dos espíritos superiores de um trabalho sério, a gente é colocado próximo a nós um outro espírito e ele passa para nós seus sentimentos, suas ideias, quando a gente consegue estabelecer uma sintonia. Há um esforço nosso, há um preparo deles e do ambiente. Então, há no ambiente todo um meio preparado para você estar relaxado do corpo. E aí, você, como espírito, vivencia o entorno espiritual seu. Então, se o espírito que vem ali numa chamada, reuniões de atendimento espiritual, desobsessão, que seja, com a vivência dele em pensamento, com as formas de pensamento da sua época, muitas das vezes, se o médium está já preparado, perceptivo e aguçado, ele percebe, ele está vestido assim. Ele está numa masmorra. Aí você é médium vidente? Não. Você emancipou a alma e teve a possibilidade da vivência espiritual em torno. A médium vidente está aqui, aqueles que gozam das faculdades no estado normal, quando estão perfeitamente desacordados, conservam a lembrança exata do que viram. Outros só possuem no estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo, que pode ser esse estado, né? Enxerga com os olhos da mente, isso mesmo. Esta faculdade raramente é permanente. Quase sempre ela é o efeito de uma crise momentânea e passageira. Pode-se classificar na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de segunda vista, que é aquela de dupla vista, né? Porque emancipou e viu. Viu a distância, os encarnados, pode ver com a dupla vista, que é esse estado de emancipação que está em torno. A possibilidade de ver os espíritos em sonho resulta incontestavelmente de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. E está lá nas manifestações visuais, capítulo 6 do Livro dos Médiuns, essa explicação. Porque em sonho você está emancipado em convivência também, né? Mas isso não quer dizer, todos fazemos isso. Podemos não recordar, mas todos fazemos isso. Então, o sonho, né, é uma possibilidade nessa fase de emancipação de vivência do nosso verdadeiro mundo, que é o espiritual. O médium vidente acredita ver através dos olhos, como os que possuem a dupla vista. Na realidade, é a alma quem vê. E esta é a razão pela qual eles veem tanto com os olhos fechados quanto com os olhos abertos. Donde se conclui que um cego pode ver os espíritos como aquele que possui a vista intacta. Sobre este último ponto, caberia fazer um estudo interessante.
Esse seria o de se saber se essa faculdade é mais frequente nos cegos. Espíritos que tinham sido cegos na Terra nos disseram que, enquanto os vivos, eles tinham, através da alma, percepção de certos objetos e que eles não se encontravam mergulhados em negra escuridão. Lindo isso, hein? Perceberam? Pois é, livro dos médiuns. Voltando lá ao Sr. Adrien. No Sr. Adrien, ela é permanente. Por toda parte onde ele se acha, a população oculta que formiga em volta de nós lhe é visível, sem que ele o chame. Não há evocação, é natural. Tanto que tem médiuns videntes que, assim, criança que não consegue ainda discernir algumas coisas, o que acontece? Eles acham que aqueles estão vivos, não tem noção. Não tem. E se assustam ao descobrirem que não estão. Ele representa para nós o papel de um vidente em meio a uma população de cegos. Vê os seres que poderíamos chamar de duplicata do gênero humano, indo e vindo, misturando-se em nossas ações e ocupados em seus negócios, se assim podemos dizer. Vê a população espiritual, né, em atividade, tanto no bem quanto no mal. Esse é que é o problema. E aí dirão os incrédulos que se trata de uma alucinação, um vocábulo sacramental e com o qual se prende aquilo que não se compreende. Quando a gente não compreende, chama de doido, coisas do gênero, né? Seria mais fácil a gente buscar a explicação. Gostaríamos de que nos explicasse o que é uma alucinação, principalmente qual a sua causa. Entretanto, no Sr. Adrien, ela tem um caráter absolutamente insólito, o da permanência. Até aqui, aquilo que se tem convencionado chamar de alucinação é um fato anormal e quase sempre consequência de um estado patológico. Então já cai a teoria, concordam? Já cai a tal da teoria da alucinação. E nós que temos estudado essa faculdade, diz Kardec, que observamos diariamente em seus mínimos detalhes, chegamos mesmo a constatar-lhe a realidade. Para nós, ela não é objeto de dúvida e, como veremos, prestou notável auxílio em nossos estudos espíritas. Ela nos permitiu meter o escalpelo da investigação na vida extracorporal. É um facho na escuridão. O Sr. Holmes, nós já estudamos aqui o Sr. Holmes, ano passado, alguns artigos, 2 ou 3, sobre a vida desse médium, né, na revista Espírita de 1858. O Sr. Holmes, dotado de notável faculdade como médium de efeitos físicos, produziu resultados surpreendentes. O Sr. Adrien nos inicia na causa de tais efeitos, porque os vê produzir-se. Porque o Sr. Holmes era um médium de efeitos físicos e tinha possibilidades, inclusive, de ficar pairando no ar, né? Sair por uma janela e entrar pela outra como se estivesse voando. E havia todos os tipos de fenômenos que o médium de efeitos físicos, com bastante fluido, né, nessa área de movimentação de objetos, poderia proporcionar, que era necessário naquela época, que se chamasse atenção dessa forma. Hoje já é um outro caminho que os fenômenos nos trazem pela necessidade hoje do sentimento e do raciocínio. O Sr. Adrien, então, ele vê como se produz os efeitos físicos, a formação, né, de todo aquele que chamam aí ectoplasma e tudo que se materializa de certa forma depois. A realidade da vidência do Sr. Adrien é provada pelo retrato que faz de pessoas que jamais viu e cuja descrição é reconhecida como exata. Seguramente, quando ele descreve com rigorosa minúcia os mínimos traços de um parente ou de um amigo que evocamos por seu intermédio, temos a certeza de que ele vê,
pois não pode ser coisa da sua imaginação. E é o que a gente viu aqui, quando a gente pegou a revista lá em dezembro, e que Kardec fala, né, quando o senhor Adrien, deixa eu pegar aqui para nós de novo, quando ele diz aqui, né, quando o senhor Adrien descreve a viúva do Malabar e a bela cordeira de Leão. E essas descrições são confirmadas, né? E ele nunca tinha conhecido. Deve ser interessante, mas também assustador, né, gente? Certas coisas, pouco que me mostram muitas vezes nesses trabalhos, já são, assim, desagradáveis, ainda bem que depois tudo some e eu esqueço. Eles nos dão esse esquecimento bendito para que a gente não fique atormentado, né? Com isso na cabeça, né? Não há pessoas cuja prevenção as leva a negar a própria evidência, mas há pessoas cuja prevenção, olha que legal, Kardec chama de prevenção. Acho que não chama, são pessoas orgulhosas, pessoas que não querem aprender, pessoas metidas, não. Prevenidas, claro, ainda mais naquela época. Até hoje a gente tem que ter esse cuidado. A gente não sabe com quem está lidando, não é verdade? Se aquilo é embuste ou não. Então, esses cuidados, né? E aí ele traz, né, aqui para nós. E o que é mais esquisito é que, para refutar aquilo que não querem admitir, explicam-no por causas ainda mais difíceis que as que lhes apresentamos. Isso a gente vê no dia a dia. Vocês não têm essa oportunidade, não. Às vezes, em algumas reuniões assim, de trabalho, e hoje eu passei por uma delas, há uma coisa que é tão fácil de explicar. Então, vem um texto. Você vai ler o texto. Aí a pessoa, para explicar, ela cria um texto mais complicado do que aquele que está ali. Porque ou ela não quer aceitar o texto que está ali, ou ela quer mostrar que sabe mais do que está ali, ou ela não entendeu mesmo, então aí fica enrolando, porque ela está enrolada. Aí eu acho interessante quando ele fala isso aqui, né, para a gente. Esses cuidados, em que ele mostra que é interessante isso. E é verdade, os refutadores da doutrina faziam verdadeiros tratados, que eram muito mais complicados do que o que estava escrito, o que traziam os espíritos traziam para nós, ou trazem para nós, né? Nessa revista espírita de 1858, em dezembro, as palestras familiares de Além Túmulo, os dois casos são a viúva de Malabar e a Bela Cordeira, né? São dois casos. E aí aqui diz, olha, evocada 26 de outubro de 1858 na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, disseram-no que ainda não podia vir, por motivos não explicados. Em 9 de novembro, ela atendeu ao apelo. E aí o médium, o senhor Adrien, descreve ela. Cabeça oval, tez pálida, mate, olhos negros, lábios indicando vontade do espírito, vestimenta de planejamento de panos brancos, cabelos negros de azeviche, ligeiramente crespos. Então, ele descreve. Por isso que Kardec fala como ele também ajudou, né? A Bela não é Cordeira,
Ah, obrigado, Nilbert. Eu tô falando da Bela Cordeira, é cordoeira. Eu vi, mas eu vi isso, cheguei a anotar aqui e li errado. É que eu estou muito cordeira hoje. Não, cordoeira. Obrigado pela retificação. É a Bela Cordoeira. É porque é de Leão, ela nasce em Leão. Era muito bela, né? Sabia grego, latim, falava espanhol, italiano, fazia poesias, né? E ela também era muito assim esportista, dotada de caráter enérgico, né? Mas ela foi assim, ela foi disfarçada como capitão e ela lutou lá numa das guerras, acho que eu não me lembro qual é a guerra, mas ela lutou junto com o pai. Ela se casou, e aí, por que é cordoeira? Isso e eu estou falando cordeira, mas é cordoeira. Ainda bem que eu tenho aqui o Nilbert, né? O que acontece? Ela se casou com um fabricante de cordas. E a rua até que eles moravam ficou com esse nome, a Bela Cordoeira. Acho que é mais ou menos isso. Se vocês forem lá em dezembro de 1858, vocês vão encontrar. Então, a viúva de Malabar, aconteceu que, na sessão da Sociedade Parisiense, em 2 de novembro de 1858, ele avistou um espírito disposto a falar, o senhor Adri, e descreveu. E aí ele começou: olhos negros, grandes, rosto arredondado, faces salientes e gordas. Que mais que ele diz? Boca grande, sensual, belos dentes, nariz um pouco grande, ligeiramente achatado, corpo bem gordo, grande, atarracado, roupagem de seda, peito meio descoberto, pulseira nos braços, nas pernas. Ele via, né? Então, são 2 artigos, também de dezembro de 1858, que vocês deveriam ler. Tem na internet, gente, porque complementa, né? Complementam essa questão do médium Sr. Adrien. Palestras familiares de além-túmulo, de dezembro de 1858. Então, continuando, né? Os retratos do Sr. Adrien, entretanto, nem sempre são infalíveis. Nisto, como em toda a ciência, quando se apresenta uma anomalia, é necessário procurar-lhe a causa, pois a causa de uma exceção frequentemente confirma a regra geral. Isso em Kardec, esse espírito, né? Não críticas e da vontade do espírito. Estas formas depende do perispírito, cuja natureza essencialmente é flexível, maleável, e se presta a todas as modificações que ele queira dar ao espírito, né? Depende da vontade. O livro dos médiuns nos traz isso também, lá no Laboratório do Mundo Invisível. O espírito se apresenta do jeito que ele gosta, que ele quer, do jeito que ele se sente mais reconhecido, mais identificado. Deixando o envoltório material, o espírito leva consigo o seu invólucro etéreo, que constitui uma outra espécie de corpo. Em seu estado normal, tem esse corpo numa forma humana, mas não calcada traço a traço sobre aquele que ficou, principalmente quando foi deixado há algum tempo. Nos primeiros instantes que se seguem à morte,
Enquanto existe um laço entre as duas existências, maior é a similitude, desculpe. Esta, porém, apaga-se à medida que opera o desprendimento e que o espírito se torna mais estranho ao seu último envoltório. Ih, caramba! Aí pode ser que eu não ache o outro envoltório legal. Contudo, ele pode sempre retomar essa primeira aparência, quer quanto às feições, quer quanto às roupas, quando julga útil para dar-se conhecer. Livro dos Médiuns, Identidade dos Espíritos. Livro dos Médiuns, Identidade dos Espíritos. Embora a gente não tenha carteira de identidade espiritual materializada, nós temos uma carteira de identidade espiritual, sim. Não tem retrato, mas tem o perispírito, né? Retrato perispiritual. Não tem a digital humana, mas tem a digital espiritual, né? Quando é o tipo de fala, o tipo de jeito. Emmanuel não preferia ser conhecido como senador romano, sendo que depois disso ele foi escravo, padre, etc. Muito bem lembrado, Nilbert. Muito bom. É verdade. Né? Então, quando ele fala aqui que quando isso acontece também, em geral, requer um grande esforço da vontade, então não é tão fácil assim, não. Não é, pois, de se admirar que, em certos casos, a semelhança fale em alguns detalhes. Que mesmo que eu queira, nem sempre eu vou conseguir aparecer do jeitinho que eu era. E aí o vidente vê, fala daquele jeito, o pessoal, não, o cabelo era liso, ele disse que era encaracolado. Aí já acaba com todas as outras possibilidades que ele acertou. Mas olha o que Kardec traz. Também para o médium, essa investigação não é feita sem certo esforço, que se torna penoso quando muito repetido. As visões comuns não lhe causam nenhuma fadiga. Por isso, ele não se preocupa, senão com as generalidades. É o que acontece quando vemos uma multidão. Vemos tudo. Todos os indivíduos se destacam aos nossos olhos com seus traços distintivos, sem que, entretanto, esses traços nos impressionem tanto que os possamos descrever. Para os precisar, é necessário concentrar nossa atenção sobre os menores detalhes. A gente vê quando as pessoas, essas questões do retrato falado também. Mas nem parecia ele. Não. Se você olhar, tem as feições, tem lembranças daquele ser. Né? Então, aí ele diz aqui, concentrar nossa atenção sobre os menores detalhes que desejamos analisar, apenas com a diferença que em circunstâncias ordinárias o olhar desce sobre uma forma material e invariável, enquanto na visão ela pousa sobre uma forma essencialmente móvel e modificável pelo mais simples efeito da vontade. Isso é para provar que às vezes há enganos sim, mas não enganos não tão fortes que prejudiquem o geral, né? Saibamos, pois, tomar as coisas como elas são. Consideremos-las em si mesmas e em função de suas propriedades. Não esqueçamos que no Espiritismo não lidamos com a matéria inerte, mas com inteligências que possuem livre-arbítrio e que, consequentemente, não podemos submeter ao nosso capricho nem fazê-las agir à nossa vontade, como se movêssemos um pêndulo, toda vez que quisermos tomar nossas ciências exatas como ponto de partida nas observações espíritas e extraviar nos exemplos. Isso é importantíssimo para a gente entender algumas questões dos médiuns que ocorrem por aí.
revela-nos o Espiritismo uma nova ordem de ideias, de novas forças, de novos elementos, de fenômenos que absolutamente não se baseiam naquilo que conhecemos. Sabamos, pois, a fim de o julgar. Isso é outra coisa importante. Despojar-nos de nossos preconceitos e de qualquer ideia preconcebida. Não adianta. Se a gente não fizer isso, vai ficar difícil. Né? Vai ficar um pouco complicado. Porque aí vão vir sempre de frente. Ah, peraí, ó, o cara, ó. Ah, não, cuidado. Às vezes exagero também, eu fico pensando. Hoje em dia, tem alguns exageros que me preocupam nas casas espíritas. Ou a gente não deixa que os fenômenos ocorram, com medo de não lidar com eles, ou com a desculpa de que já passou esse tempo. Não é isso. Senão, nenhuma desses livros aí estariam escritos. E nem Chico Xavier teria produzido tanto Divaldo com Joana e tal. A gente tem que fazer, mas na hora certa, no lugar certo, no grupo certo, no momento certo. Aí outros, com a desculpa também, que os espíritos estão se fechando muito nesse sentido, começam a permitir fenômenos em horas indisciplinadas, em momentos que não são aqueles, que podem até ocorrer inicialmente, podem ocorrer numa reunião que não é para ter. E aí a gente, peraí, os espíritos, esses nome de Deus, tem como a gente vê isso com outras casas que têm já esse trabalho com os espíritos de comunicação, para garantir se aquele trabalho é para ser continuado naquela casa, é para ser observado as ideias dos espíritos, acaba desencadeando perturbação, né, Nilbert? Pois é. Não é fechar a casa para manifestação, porque é a casa dos espíritos. Mas é saber hora, lugar, para quê, utilidade daquilo. Chamar atenção, tudo bem, já passou a fase de chamar atenção. Mas é para aquele grupo, chamar atenção naquele grupo, mas alguém tem que ter o bom senso daquele grupo de, peraí, até onde nós vamos, o que nós vamos seguir que esses espíritos estão falando, até que hora, tem o Conselho Regional, vamos apresentar o Conselho Regional da região, vamos procurar saber, antes que aconteça aquilo que está naquele livro aconteceu na Casa Espírita. Penetração sutil, né? Com o nome de coisas boas, da dissensão do grupo. Eu hoje não perco mais tempo com essas coisas. Às vezes a pessoa, Vera, você leu o livro tal? E a tríade tal? Eu digo, não, porque eu ainda não acabei de ler A Caminho da Luz. Eu li uma vez, estou relendo. Ainda não acabei de reler aquela sequência de Exilados de Capela. Ainda tenho dificuldade de entender a nova geração que a Gênese fala. E estou aqui com o livro Transição Planetária. Tudo falando dessas mudanças do planeta de regeneração. Que eu já li de novo no Livro dos Espíritos, já li lá na Gênese e já li lá no Evangelho. E estou reestudando em A Caminho da Luz. Reestudando em Exilados de Capela e os dois subsequentes. E no Transição Planetária. Mas saíram agora mais 2, 3 livros. Esses agora eu não posso não, porque ainda não li a base. Depois eu olho o resto. Senão eu não leio nada, leio tudo e não sei de nada e me perturbo. Então o que ele diz aqui perturba os outros. Saibamos, sim, a fim, não ter preconceitos. Mas, sobretudo, nos compenetremos da verdade. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Bom senso, nem tanto ao mar, nem tanta terra. Os espíritos agora podem entrar aqui, nós estamos na palestra pública, pode baixar espírito em qualquer lugar e falar e dar ordem. Não. A reunião de desobsessão vem espírito de luz falar, peraí. Vamos arrumar um outro lugar, não é o momento. Pode ser até um espírito de luz para aqueles que estão ali, mas será tão superior que interromper um trabalho para dar orientações que não são só daquele trabalho? Então,
a gente tem que ler Livro dos Médiuns, estudar a Revista Espírita, estudar Livro dos Espíritos, profundamente. Estudar essas obras que vieram através de Chico, estudar obras que nos trazem. Tem gente que não estuda a Gênese, não lê obras póstumas, só estuda o Evangelho. Nós temos que seguir um caminho dessa leitura geral e a Revista Espírita traz isso para nós. Livro dos Médiuns é essencial com a Revista Espírita e com No Invisível de Leon Denis. Depois da Morte é essencial depois de livros. Né? Tem muitos livros de Caibá Chuto sobre os ensinos de Jesus e as parábolas, que, aliás, amanhã a gente tem a aula, até sou eu que falo, que, poxa, são lindas para ler o Evangelho. Temos muito que estudar, né, sobre o Evangelho, que vem com vários espíritos, Martins Peralva, outros médios e espíritos, Hamed como espírito. Temos que praticar também. Então vamos ver a utilidade do que estamos lendo, do que estamos presenciando, do que estamos nos permitindo. Lá em Transição Planetária, isso está muito claro para todos nós, que já vem trazendo a história de tudo de A Caminho da Luz, que é um livro que eu custei a entender direto, né? Só entendi depois que eu estudei No Invisível, o problema, e depois da morte. Não é que eu entendi, não. É que eu comecei a dar valor mesmo. Eu acabei falando isso por causa da fã de Deus, a Celta do Mar, que falou dos celtas, e aí eu me lembrei de falar sobre isso, da importância desse estudo. Né? Eu falei para vocês esse nome grande, é um companheiro, uma companheira, que está aqui participando do estudo conosco, vocês que vão ouvir no YouTube ou na galeria multimídia do nosso portal, para saber do que eu estou falando, né? E aí ele diz aqui, ó, fora daquilo que conhecemos pode existir outra coisa, a menos que queiramos cair no absurdo, fruto do nosso orgulho de que Deus não tenha mais segredos para nós. O nosso companheiro Américo diz que no plano espiritual somos identificados e reconhecidos pela frequência energética única. Isso, com subdivisões nessa faixa da qual cada um de nós é dotado. Tanto o reconhecimento quanto a aproximação, ligação, se dá por essas sintonias que podem ser espontâneas ou forçadas por nossa vontade. É perfeito, Américo. É que a gente não entrou nessa, vamos dizer assim, nesse ângulo do estudo do magnético, né? Que a sintonia, e isso não é só no desencarnado, né, Américo? É encarnado também, né? A gente até se afiniza com o outro, que sente a vibração do outro, que sai pelas ideias, pela postura, pelos sentimentos, pela própria irradiação do outro, né? Pelo próprio magnetismo do outro. Ele diz para nós também, em todo estudo e reflexão sobre a manifestação mediúnica, de psicofonia ou de vidência, devemos levar em conta o fenômeno do animismo. Não tenha dúvida. Nós até já falamos isso aqui no início. Saber reparar o que realmente está ocorrendo é muito importante. Por isso, o estudo é imprescindível. Perfeito, Américo. É isso mesmo. Nós temos que ter sempre isso em vista. Até porque, como eu disse aqui, é muito complicado você separar a questão da vidência até da emancipação da alma em questões do sonambulismo, dupla vista, e mesmo de, por exemplo, quadros que muitas vezes os espíritos magnetizam e botam na nossa frente. Muito difícil mesmo. E a questão da psicofonia, né? Como não é mecânica, quando vem pela inspiração e intuição, a gente nunca sabe se a ideia é nossa ou é de outros. Nós temos que ter cuidado com esses princípios anímicos. Até porque, como a gente viu aqui, no Livro dos Espíritos, quando trata da emancipação da alma, mostra para nós as nossas possibilidades como espírito, né, em sonhos, as possibilidades do sonambulismo, o espontâneo provocado, a questão aí das várias etapas do estado de transe, né, que lá no Invisível, Leon Denis traz muito bem.
Muito obrigado pela sua contribuição. É muito bom quando a gente tem as pessoas aqui junto conosco e mostrando para nós um ângulo que a gente até nem tocou, mas que é pertinente ao estudo, né? Como diz aqui, de acordo com isso, compreende-se que delicadas influências podem agir sobre a produção dos fenômenos espíritas. Outras há, entretanto, que merecem uma atenção não menos séria. Despojado do seu corpo, dizemos nós, o espírito conserva toda a sua vontade e uma liberdade de pensar bem maior do que quando vivo. Tem suscetibilidades que dificilmente compreenderíamos. Aquilo que muita vez nos parece simples e natural o melindra e lhe desagrada. Ainda mais se for um espírito ainda mais imperfeito. Uma pergunta imprópria o choca e magoa. Eles nos mostram sua independência não fazendo aquilo que queremos, ao passo que por vezes fazem aquilo que nem teríamos tido a lembrança de pedir. É bom lembrar lá no Livro dos Espíritos, né? Quando fala das percepções dos espíritos. Né? Sem o corpo físico, a gente tem muito mais possibilidade de estar, né, com a visão ampla do mundo espiritual. É por esta razão que os pedidos de provas e de curiosidade são essencialmente antipáticos aos espíritos, os quais raramente respondem de modo satisfatório. Sobretudo os espíritos sérios, a isto não se prestam e de modo algum querem servir de divertimento. Não tem tempo a perder, né, gente? Muita coisa aí no universo para ser feita, estudada, percebida, intuída, apreendida. Compreende-se assim que a intenção pode influir muito sobre a sua disposição de se apresentar nos olhos de um médium, vidente, sob esta ou aquela aparência. E como em última análise, eles não revestem uma determinada aparência, senão quando assim lhes convém. Só o fazem quando para isto existe um motivo sério e útil. Então, aquela minha bobeira de querer aparecer loura e magrinha não vale, né, gente? Né, Amanda? Né, Nilbert? Não vale, porque é uma coisa sem utilidade, não tem seriedade nenhuma. Né? Acho melhor eu mudar, como é que se diz, o meu comportamento para assim melhorar-me perispiritualmente. Há uma outra razão que, de certo modo, liga-se ao que poderíamos chamar a filosofia espírita. A visão do espírito pelo médium se realiza por uma espécie de radiação fluídica que parte do espírito e se dirige ao médium. Este, por assim dizer, absorve os raios e os assimila. Se estiver só ou cercado de pessoas simpáticas unidas pela intenção, pelo pensamento, sobre ele concentram-se aqueles raios. Então a visão é clara, precisa, e é em tais condições que as figuras são de notável exatidão. Como aqueles dois casos que eu falei para vocês. Né? A esposa lá do fabricante de cordão, como é a Bela Cordoeira, que eu cismei de falar cordeira, e a viúva do Balabar, que estão lá em dezembro de 1858. Se, ao contrário, tem em seu redor influências antipáticas, pensamentos divergentes, hostis, curiosos, né, gente? Se não há recolhimento, os raios fluidos se dispersam, são absorvidos pelo ambiente. Daí uma espécie de nuvem que se projeta sobre o espírito e não permite que lhes distingam as nuances. É por isso que essas reuniões, né, de curiosos, para materialização, outras coisas, são perigosas. O médium fica mais à vontade, né, Nilbert? Tal seria uma luz com ou sem refletor. Uma ou outra comparação menos material pode ainda nos dar conta do fenômeno. Todos sabemos que a verve de um orador é excitada pela simpatia e pela atenção do auditório. Ao contrário, se for distraído pelos rumores, pela desatenção, pela má vontade, seus pensamentos já não serão livres. Dispersam-se e os seus recursos se ressentem. Um espírito influenciado por um meio absorvente encontra-se no mesmo caso.
ao invés de uma radiação, de sua radiação se dirigir para um ponto único, dissemina-se e perde a sua força. Eu vejo isso. Quando eu estou fazendo, aqui mesmo, na internet, quando às vezes a gente está fazendo estudo e quando há um trabalho que a gente tem vários arrobas fazendo o trabalho, como é o caso da vibração de domingo, às 10 horas da noite, que se abre um PVT maior para que todos que estão no trabalho se organizem juntos e saia tudo direitinho na área de texto. Quando é minha vez de comentar, eu não posso entrar naquilo, porque senão eu me perco, eu me distraio. Eu tenho que ficar ali focada. Nas reuniões também acontece isso. Quando eu vou fazer alguma palestra assim, que algumas pessoas que eu conheço e que são médios da casa, eu foco neles. Porque me facilita, a vibração já me conhece e tal, eu percebo a ajuda. Na maioria das vezes é assim, né? Quando a gente vai falar em outra casa, em outros locais, sempre nos é orientado a estar com alguém. Vamos dizer assim, alguém conhecido. Então nós temos que estar sempre assim, ligados a essas questões. Porque a gente facilmente se distrai. É um apoio, né, Nicolas? Como a gente estudou aí, no outro dia a colega lembrou. Jesus mandava seus discípulos falar da Boa Nova, mas sempre nunca mandou ir sozinho, mandava sempre ir em dupla, para um sustentar o outro. E para a gente aprender que a gente sozinho não é nada. Tem que ter pelo menos mais um encarnado junto. Às considerações precedentes, devemos acrescentar uma cuja importância será facilmente compreendida por todos os que conhecem a marcha dos fenômenos espíritas. Sabe-se que várias causas podem impedir para que um espírito atenda ao nosso apelo no momento em que o evocamos. Pode estar reencarnado ou em ocupado alhures. Ora, entre os espíritos que se apresentam quase sempre simultaneamente, deve o médium distinguir aquele que desejamos e, caso aí não esteja, pode confundi-lo com um outro espírito, igualmente simpático à pessoa que evoca. Descreve o espírito que vê, sem, entretanto, poder afirmar que seja este ou aquele. Se o espírito que se apresenta for sério, não enganará quanto à sua identidade. Interrogado a respeito, poderá explicar a causa do equívoco e dizer quem ele é. Um meio pouco propício será também prejudicial por outra razão. Cada um tenha como companheiros espíritos que simpatizam com os seus defeitos, com as suas qualidades. Tais espíritos são bons ou maus conforme os indivíduos. Quanto maior for o número de pessoas reunidas, maior será a variedade de espíritos e maiores as possibilidades. Se, pois, na reunião houver pessoas hostis, quer por pensamentos difamantes, quer pelo caráter leviano ou por sua incredulidade sistemática, por isso mesmo atrairão espíritos pouco benevolentes que, por vezes, entravam as manifestações de toda a natureza, tanto escritas quanto visuais. Por isso, oração, né, gente? Oração, estudo, vigilância. Não tenhamos dúvida. Daí a necessidade de nos colocarmos nos mais favoráveis condições se quisermos manifestações sérias. É aquilo que eu estava falando antes. Se quisermos manifestações sérias, temos que estar preparados para isso. As manifestações espíritas não são coisas com as quais possamos brincar impunemente. Isso é que é um perigo. Se quiserdes coisas sérias, sede sérios na mais rigorosa acepção do vocábulo. Do contrário, sereis joguetes de espíritos levianos que se divertirão à vossa custa.
Qual é a nossa intenção quando evocamos ou permitimos espíritos se manifestarem, se comunicarem, até nas nossas casas espíritas, se não é hábito da casa aquele tipo de trabalho. Apareceu a chance, apareceu o médium, o grupo está precisando, então vamos ficar atentos, marcar hora e dia para aquele trabalho, né? Procurar pessoas experientes nessa área que nos deem orientações, fazer leituras edificantes do Livro dos Médiuns, Evangelho, né? As reuniões espíritas nos retribuem aquilo que dedicamos a elas. Muito bem, Nilda. E assim nós vamos aprendendo, cada vez mais com os espíritos, lógico. Mas os espíritos também nos orientaram esse cuidado que nós temos que ter com todos os tipos de espíritos. Até porque nós somos muito influenciáveis ainda, muito curiosos e imperfeitos. Não é verdade? Saibamos nos prepararmos para essas comunicações, para esses contatos. Lembremos que lá no livro dos médiuns, nós temos essas explicações bem claras. Quando, aqui nas palestras familiares de Além Túmulo, a viúva de Malabar observada, perguntam o nome dela e a religião, ela lembra o nome, ela fala que era maometana, né? Ela tinha uns 20 anos quando foi morta. E ela vai contando a história dela. A cordoeira também. Há uma observação de Kardec dizendo que nada provava que, sem dúvida nenhuma, que aquele retrato desses dois casos, dados pelo médium vidente, sejam da imaginação do médium, podia ser. De vez que eles não tinham controle sobre isso. Mas quando faz com detalhes precisos de pessoas contemporâneas que jamais viu e que são reconhecidas por parentes e amigos, não podemos duvidar da sua realidade. Então, essa observação que Kardec traz, ele até amplia ela aqui na Bela Cordoeira, mostra também o que a gente tem de ter cuidado hoje com as coisas que lemos, que ouvimos e das quais participamos. É muito importante que a gente veja a manifestação mediúnica como uma coisa natural, mas que requer condições, preparo e requer de todos nós seriedade e utilidade. Bem, caros amigos, acabamos o estudo de hoje. Daqui a alguns minutinhos, o Centro Espírita Leon Denis entra com a sua palestra sobre o Livro dos Médiuns. Desculpe. Nós vamos fazer a nossa prece e deixar para que vocês possam estar aqui com o pessoal lá do Leon Denis. Como eu já disse, os estudos estão lá no YouTube. O link vai ser colocado agora aí na área de texto. Ou no nosso portal, www.espiritismo.net. Américo diz que alguns podem até dizer, não preciso dos fenômenos para acreditar na existência do mundo espiritual. É verdade. Mas todos sabemos que Allan Kardec iniciou a codificação espírita em razão dos fenômenos observados. E nós conversamos até sobre isso. E Saulo de Tarso mudou completamente seu comportamento após as manifestações. Exato. Paulo, se portanto os fenômenos podem causar mudanças muito importantes na vida das pessoas, porque então uma boa parte dos espíritos são avessos aos fenômenos. Eu acho que a maior parte... Primeiro, Américo, isso eu vou colocar
minha opinião, sei das outras. Eu acho que há um receio no meio, né? Parece até que tem alguns na época de Moisés, deve ter, né? Reencarnados, quando ele disse que para controlar esses, proibir a manifestação. Acho que a gente ainda está nessa. Muitos espíritos são daquela época ainda e ainda tem receios, né? Ainda tem receios e ficam com esses receios. Ou até porque a doutrina, se ela não é estudada com bastante rigor, traz para muitos ainda culpas e medos. Desconfianças, como diz o livro, falta de fé. Né? Há uma confusão. As pessoas fazem esse tipo de confusão. Outros também, que muitos médios não estudam profundamente e têm receios, não querem ser médios com esse tipo de tarefa. E também muita coisa não é mais para ser feita, né? Então, eles vão desse exagero de não ser feito para não fazer. E esquecem que mesmo que não haja a manifestação ostensiva, ela ocorre a toda hora. Como eu estou sendo aqui intuída, você e todos nós, pelos espíritos, gente. Não é verdade? E quantos médios ainda estão aí nessas tarefas? Como Joana de Ângeles, através de Divaldo, nos traz como Hamed, né? Como tantos outros aí. E se não fosse isso, nós não teríamos as obras André Luiz, não teríamos nem a história de há 2000 anos, nada disso, além do Pentateuco. A gente é que tem que saber a base bem feita para saber discernir, tirar o joio do trigo. Esse livro, por exemplo, Transição Planetária, o companheiro traz através de Divaldo coisas que tem lá no Livro dos Espíritos, que tem lá no Evangelho, que tem lá na Gênese, que tem lá no A Caminho da Luz, mas traz uma forma diferente, com algumas outras elucidações, alertas no atual momento da nova geração. Então, eu antes de ler de outros, eu vou ler esse. Conheço o médium, conheço a tarefa, conheço o espírito. Se os outros livros estão falando da mesma coisa, porque está na hora de se, vamos dizer assim, espalhar mais essa notícia. E uns vão ler através do médium tal, outros vão ler através de outros tipos de ideias, para sair aquela ideia do mundo está acabando, ou coisas do gênero. Então, América, isso aí ainda é uma luta. Porque as espíritos... eu acho que sabe o que é? Toda segunda nós estamos aqui, América, mas tem outros encontros, hein? Se você entrar lá no portal, no www.espiritismo.net, nós temos vários estudos em outros dias, de outras matérias online. Mas o interessante, Américo, é assim, tem hora que companheiros já disseram assim para mim, ai, cuidado, hein? Essas ideias que você está escrevendo, assim, tem que... Eu digo, olha só, tem alguma coisa errada nas ideias? Veio por inspiração? Está saindo fora do livro dos médios? Gente, nós somos espíritos guiados por espíritos. Vocês não estão lendo os livros que são psicografias? Vocês não estão ouvindo orientações psicofônicas? Por que tanto medo? Aí as pessoas falam, é mesmo, ele nunca tinha... Olha, uma vez eu escutei uma pessoa dizer assim, não é que eu nunca parei para pensar que se o Kardec não tivesse, com o seu rigor científico, com as suas clarezas, tem que ter todo esse fundamento, não tivesse dado margens a ouvir, a ver, a perceber, a indagar os espíritos, nós não teríamos esse esclarecimento. Eu sei, só que se não fosse Kardec, teria outro preparado, está lá em Obras Postas. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. O pessoal às vezes esquece que os livros do Pentateuco são fruto desse contato mais direto com o plano espiritual. Não é verdade? Bem, agora eu vou deixar por conta. O próprio Allan Kardec disse que onde for demonstrada a esteja errada, que esse mundo disse, sim,
O que ele diz, né, está lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, não é que se algo que vem que demonstra que a doutrina esteja errada, que se muda. Não, algo que vem, Emmanuel disse isso, né, Chico? Emmanuel disse para Chico, se eu disser alguma coisa que está contra ao que já veio, você não publique. E Kardec tem lá no Livro dos Espíritos sobre a questão da ciência. A ciência vai avançar, vai nos mostrar outros caminhos e vai parecer para nós, pode parecer para nós, que a doutrina disse uma coisa e a ciência está dizendo outra. Ou que a ciência está dizendo de um jeito que está indo contra a doutrina. A gente tem que ter cuidado com isso, porque a doutrina não está errada. A gente pode não estar captando o que está dizendo a doutrina, a gente pode estar querendo firulas de um assunto que a doutrina não entrou porque a ciência não tinha avançado para dar para nós argumentos para entender, e aí a gente acha que a ciência trouxe e que aquilo é novidade. Mas se a gente for estudar bem profundamente fluido na Gênese, magnetismo, nós vamos ver que não tinha novidade nenhuma, apenas eles não colocaram mais claro, como as parábolas Jesus também não trouxe tudo tão claro, que nós não tínhamos condições até de, vamos dizer assim, de encadeamentos cerebrais para esse conhecimento, né? Um abraço, gente. Celde entrou, vamos ouvir a palestra do Celde. Um beijinho, que a paz do Mestre Jesus, esse querido amigo, continue com todos e que a gente se sinta cada vez mais à vontade para esse estudo de amor, de luz e de muita compreensão para nossas vidas. Que essas bênçãos de Deus amparem a todos. Graças a Deus.